Brasil, mais uma vez estamos entrando aqui no celular através do portal Foco de Rondônia, com notícias e informações atualizadas e imparciais para você no celular. Mas antes de você continuar, se inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso canal e curta ou descurta, dê um dislike aí e comente, dê suas sugestões para que nós possamos estar atingindo nessa primeira fase 1000 inscritos. O nosso canal tem... Muitas pessoas têm se inscrito, muitos têm assistido, mas não têm se inscrito no canal. Então você que está assistindo, dê uma pausa agora e se inscreva, curta, comente e compartilhe com seus amigos para que possamos atingir 1000 inscritos nesta primeira fase e você venha fazer parte desta história de crescimento do nosso canal. E semana que vem nós vamos ter novidades aqui no nosso canal, ok? Então vamos para as notícias de hoje. Bolsonaro demite Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. O atual ex-ministro agora da Saúde, Henrique Mandetta, foi demitido após as divergências públicas, sobre a questão do isolamento social, se deveria ser vertical ou horizontal, e essa discordância veio para o público, e houve um enfrentamento da parte do ministro contra o presidente da República, e Bolsonaro então hoje resolveu pôr fim a esta novela e demitiu então Henrique Mandetta. E essa demissão ela foi consensual, houve uma conversa entre eles e foi tranquila essa demissão. E o novo ministro da Saúde é o médico oncologista Nelson Teich, Nelson Teich já tomou posse nesta quinta-feira e já informou também, deu uma entrevista, fez um discurso lá informando que não haverá mudanças bruscas, nesta questão de política de combate ao Covid-19, mas que agora o Ministério da Saúde fará um grande estudo a respeito da distribuição do Covid-19 no Brasil. Por quê? Para que haja uma tomada de decisão adequada em relação a esta pandemia no Brasil. Então vai fazer um estudo para tomadas de decisões pontuais, Segundo o novo ministro, o Brasil ele estava atuando no escuro, pois as informações elas eram descontroladas, Não havia uma centralização, uma metodologia na coleta dessas informações, Então informou ainda que a economia ela anda lado a lado com a saúde, não pode se desvencilhar uma da outra, Então se a economia for ruim, a saúde vai ruim, e a saúde ela tem que andar junto com a economia. Então, o novo ministro já começa bem, vai assessorar da melhor maneira possível o nosso Brasil, a nossa nação brasileira, e nós confiamos em Deus e depois no ministro da Saúde. E agora vamos para as notícias aqui de Rondônia. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou o boletim informativo sobre o coronavírus ou Covid-19 aqui no estado de Rondônia. E as notícias elas não são muito boas. Houve um aumento de 34% nos casos de coronavírus aqui no estado de Rondônia, ou seja, 22 novos casos de ontem para hoje, 92 pessoas no total infectadas no estado de Rondônia. Mas tem uma boa notícia em tudo isso aí, 16 pessoas estão curadas. Desse total aí, 16 pessoas estão curadas do coronavírus 19, 3 pessoas vieram a óbitos, uma na data de hoje, tem 4 pacientes internados e 31 exames aguardam o resultado lá no Laboratório Central em Porto Velho. E a distribuição do coronavírus no Brasil em Rondônia tem 58 casos em Porto Velho, 16 em Ariquemes, 6 casos em Ji-Paraná, 6 casos em Ouro Preto do Oeste, 3 casos em Rolim de Moura, 1 caso em Alto Paraíso, 1 caso em Jaru e 1 caso em Vilhena, Então vamos ficar atento nessa questão do controle da proliferação do Covid-19 aqui no estado de Rondônia, que tem atuado de maneira exemplar, Então esse aumento expressivo está relacionado àquelas pessoas que fizeram festa, aglomerações de pessoas de forma criminosa ali em Porto Velho e causou todo esse descontrole aqui no estado de Rondônia, mas a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde aqui está atento, está contendo esta proliferação aqui no estado de Rondônia. Maravilha? Agora vamos então para o Brasil. Agora as notícias a nível nacional, elas são notícias melhores do que ontem. Eu costumo dizer que as notícias elas não são 100% boas, porque tem pessoas que estão morrendo
desse coronavírus aqui no Brasil. Então elas não podem ser notícia boa, porque muitas pessoas ainda estão morrendo. Mas em relação às notícias de ontem, hoje as notícias são melhores, ou seja, nós registramos no Brasil hoje 30.425 casos, o total, né? Então, 1.924 casos novos em relação a ontem, ou seja, dentro de 24 horas, 1.924 casos, né? Então, um aumento de apenas 7,4%. E esse aumento ele tem se mantido ao longo do tempo, dando uma ideia de que está controlado, está dando tudo certo, né? Vamos torcer para que mantenha e esse número venha a cair ainda mais. Em relação aos óbitos, nós tivemos 1.924 casos totais de óbitos no Brasil do coronavírus Covid-19, ou seja, de ontem para hoje, 188 casos novos, né? Ou seja, houve uma diminuição. É muita gente ainda que morreu, né? Mas antes de ontem foram 204 casos novos de óbitos, né? E de ontem para hoje, 188. Então, teve uma queda no caso de mortes e que essa queda continue sendo assim, né? Então, nós poderemos perguntar, será que isso é uma indicação de que está havendo um controle mesmo? Será que a pandemia, essa epidemia já está na curva descendente? Ou será que ela é estabilizada? Qual o risco de voltar? O interessante é o seguinte, que nós devemos manter a nossa postura de respeito e seguir as orientações das autoridades de saúde no Brasil. Ou seja, quem precisa ir trabalhar, que vá trabalhar, mas respeitando a questão da higiene, usando máscara, higienizando as mãos ao sair, ao chegar em casa, né? Os idosos, pessoas que estão no grupo de risco, não sair de casa de forma alguma. E aqueles que precisam sair, têm seus idosos em casa, mantenham um pouquinho de distância, né? Vamos manter a economia com saúde também. Vamos manter a saúde, mas também a economia com saúde, porque nós precisamos. Este foi o nosso portal, o Foco de Rondônia, mais uma vez neste dia. Curta o nosso vídeo, compartilhe, clique e vamos atingir 1.000 inscritos nesta primeira fase. Até amanhã, se Deus assim o permitir, e eu te aguardo aqui, ok? Um abraço a todos.